Olá, estou aqui de volta, professora Ana Cláudia Nage, para a gente conversar um pouquinho sobre as metodologias ativas, né? Mas antes disso, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Antes disso, eu perguntei para vocês no bloco anterior sobre como é que é essa coisa do aluno estar no centro, sobre o conhecimento ser construído de forma colaborativamente, para a gente pensar um pouquinho. Isso é essencial, né? A educação é feita para o nosso aluno, portanto, ele tem que estar no centro. E quando ele está no centro, a gente conhece as características, a gente tem que saber, né? Tem que conhecer, tem que saber quem é esse nosso aluno e preparar todo o ambiente educativo para ele. E quando a gente fala do conhecimento sendo construído colaborativamente, é muito bacana a gente pensar numa comunidade de aprendizagem, em que a gente pode dividir as nossas dúvidas, as nossas conquistas, aquilo que a gente talvez não tenha aprendido tão bem, e ver que o outro também teve dificuldades e que o outro também teve aprendizagens, e a gente compartilhar tudo isso. Certo? Então, isso é essencial. Vamos agora entrar aqui na nossa aula 2, na qual a gente vai conhecer as metodologias que eu listei aqui, são algumas delas, há outras, tá? Então, assim, já falei um pouquinho sobre, citei, né, um pouquinho essas nossas metodologias lá na aula anterior, né? Então, vamos lá. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês essa imagem, que é muito bacana, é uma das imagens, eu acho que mais significativas que eu já vi, né? Por quê? Porque não era essa a intenção, mas a gente pode aproveitar isso para mostrar a cultura maker, né? O do it yourself, o faça você mesmo, pôr as mãos na massa. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem um maker, que é esse quarto indivíduo, a gente consegue perceber que ele tem ali na mão uma ferramenta que fez toda a diferença para a nossa evolução. Então, o maker é aquele que faz, aquele que não tem medo, aquele que corre atrás, aquele que descobre, aquele que se aventura. E isso é muito importante, né, para que nós estejamos hoje aqui, foram esses caras que fizeram coisas lá no futuro, por isso nós vivenciamos, nós estamos aqui hoje conversando usando esse tipo de tecnologia, usando slide, usando a internet, usando um computador, né? Então, isso tudo começa lá, né? Então, por quê? Porque teve algum maker. Então, vamos lá. E aí a gente já entra aqui na primeira metodologia ativa que a gente vai conhecer, que é o storytelling, que nada mais é do que a boa e velha contação de histórias, que vem lá não com esse termo contação de histórias, mas com o termo storytelling, né, que é mais aprimorado, rebuscado, né, que vem justamente surgindo na área empresarial para que a gente possa, eles, né, na área empresarial, não eu, porque eu não sou dessa área, mas naquele contexto, para que propostas surgissem, para que fossem analisados problemas, para que fossem encontradas soluções. E através da contação de história, as coisas foram acontecendo. E a gente gosta, né, de uma boa e velha história. Né? Vejam, por exemplo, as novelas brasileiras. Eu nem sei dizer qual foi a última novela que eu assisti. Faz muito tempo que eu não assisto uma novela. Mas eu sei que as pessoas discutem na rua. As pessoas trazem informações. E se você sentar no metrô, por exemplo, no ônibus, sei lá, você vai escutar as pessoas comentando. Principalmente se for uma novela muito boa. Eu me lembro, uma pessoa, não fui eu, mas uma pessoa me contou que estava num show do Lulu Santos, quando era uma novela que tinha Quem Matou Odete Roitman. O grande mistério da novela era esse. E aí o final da novela era na sexta e a reprise desse último capítulo era no sábado. Esse show foi numa sexta. E de repente, lá no meio do show, o Lulu Santos para o show e fala assim: vocês querem saber quem matou Odete Roitman? E a galera, quem? Queremos e tal, não sei o quê. E ele falou, né? Então, veja, um show, o Lulu Santos super na onda, né? No momento, né? É um grande cantor, mas fazia muito sucesso na ocasião. E ele para o seu show para falar sobre a novela, né? Até porque era o capítulo final. Então a gente gosta de ouvir histórias. E ouvindo histórias, a gente consegue descobrir coisas. Veja só,
Contar uma história é uma das melhores maneiras que temos para o surgimento de novas ideias e ainda para aprender sobre cada um de nós e sobre o mundo. E as histórias mostram, né, muito sobre nós, sobre o mundo em que vivemos. Se olharmos uma novela, por exemplo, novela que eu citei, uma novela no Brasil, uma novela em outro país, olharmos uma série no Brasil, uma série feita, né, produzida em outro país, nós perceberemos diversas diferenças. Ficou feio, diversas diferenças. Perceberemos muitas diferenças, principalmente culturais. Por quê? Porque elas estão contando muito de quem é aquele povo. Isso é bem interessante. E quando a gente fala da área empresarial, imagine que é muito mais fácil você contextualizar, você colocar essa coisa da história em jogo do que você fazer uma pergunta direta. Porque as pessoas talvez se sintam mais à vontade com essa coisa do storytelling. E aí, aqui, olha só, elementos de uma boa história: protagonismo, tensão, ensinamento, significado, verdade humana. Olha lá a imagem, né? Criatividade, conteúdo, história, experiência, marketing, comunicação, emoção, compartilhamento. E elementos que são relevantes: conflitos inescapáveis, personagens marcantes, improbabilidades. Isso vai depender também da criatividade. E veja lá, aqui é um exemplo que eu sugiro que você assista. É só colocar lá o Storytelling Ano Novo 2015 do Airbnb, que o que aconteceu? Em 2015, o Airbnb resolveu, através do seu marketing, né, naturalmente foi a proposta de marketing do ano, contar a sua história, mas através de números que eles contabilizaram no ano novo de 2015. Os dados estão aqui, ó. Eles criaram esse videozinho animado, que eu coloquei aqui só a imagenzinha, né? Anunciaram nesse vídeo que aproximadamente 550 mil viajantes passaram a véspera de Ano Novo em um dos muitos aluguéis, né? Um dos muitos apartamentos, ou casas, ou quartos, enfim, que faziam parte do Airbnb. E aí, em mais de 20 mil cidades. Isso aumentou significativamente a ocupação, né? E, naturalmente, o sucesso do Airbnb vem, né, dessa ocupação, que antes tinham 2 mil hóspedes, e aí o número passou para 550 mil em 5 anos. Então, eles contaram essa história, ainda vem lá destacando as escolhas mais populares dos hóspedes da Airbnb. Para passar o ano novo, eles apresentaram que Nova York liderou a lista. Então, desses 550 mil viajantes, 47 mil foram passar o ano novo em Nova York. É muito interessante essa história, recomendo muito. Dê uma pesquisada aí, tá? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, missão, tragédia, superação, comédia, amor. Vou falar a missão, quando o storytelling tem a ver com a missão, né? Com a questão do resgate ali, de vencer, né? Por exemplo, olha lá, uma saga para recuperar ou alcançar o objetivo desejado, cheia de desafios e adversários. Veja aqui de amor, o exemplo 5. A união faz a força, junções químicas, físicas, linguísticas e de outros elementos tornam tudo atraente. Então, a gente pode, na educação, desenvolver, por isso eu coloquei até essa imagem aí, né? Quer dizer, um livro aberto, mas, na verdade, é uma história com vários elementos. Aí tem um avião, tem carro, tem a casa, tem as pessoas, elas têm pensamentos, e tem um gráfico, muitas coisas podem acontecer. Né? Então, o storytelling é riquíssimo, aproveite. Agora temos o PBL, que é a proposta de resolver problemas. Né? Então, foi criado na área médica, vem surgindo, né, na área médica, no final dos anos 60, do século 20. Por quê? Porque os professores médicos perceberam que tinha uma grande defasagem entre quando os alunos faziam ali os primeiros semestres, né, do curso de medicina e no final. Então, eles perceberam que o aluno tinha muita teoria, e quando chegava só no final do curso que ele ia para a prática. Eles resolveram reestruturar o currículo e
dar uma recuperada nos alunos nessa formação, equilibrando as duas coisas, ou seja, a teoria e a prática. E para isso, eles propuseram problemas. Então, como é que o aluno vai resolver o problema que é prático? Ele vai lançar a mão da teoria. E para que ele tenha a teoria, ele quer aplicar, para que essa relação aconteça, aí sim, tendo a teoria, ele vai para a prática. Então, as coisas foram equilibradas e os alunos, no final das contas, chegaram lá no final do curso muito mais preparados, médicos melhores. Bom para nós, né? Agora, quando a gente pensar também na aprendizagem baseada em problemas, é uma outra, em problemas não, desculpa, em projetos, é uma outra metodologia ativa muito rica. Por quê? Porque quando a gente faz um projeto, a gente busca uma solução definitiva. A gente tem que resolver a questão, a gente tem que resolver o problema proposto. Tá? Isso é essencial. Então, os estudantes deverão atuar na prática diante do problema, que é o objeto de um projeto. E aí, o projeto, ele precisa ser muito bem estruturado, ele tem que ter começo, meio e fim, no final ele tem que ser avaliado, e a solução tem que ser encontrada. Então, os alunos, eles vão se envolver, vão trabalhar em grupos, eles vão realmente vivenciar aquele problema. Diferente da metodologia anterior, nessa aqui, por isso está aí, ó, busca a solução definitiva daquele problema que foi proposto. Então, eles têm que desenvolver uma série de vivências, buscar entrevistas, referências, vão a campo, não importa. Né? Tudo, lógico, dentro do planejamento, eu digo não importa, porque podem ter várias opções, mas o projeto ali tem que ter a sua questão principal sanada. Aqui temos o TBL, que é o trabalho com equipes, né? É o aprendizagem baseada nas equipes, né? Ela surge lá em 1970, na Universidade de Oklahoma, para desenvolver algumas habilidades: comunicação, colaboração, argumentação, proatividade. Ainda, autonomia, pensamento crítico reflexivo e a maturidade para lidar com as situações da vida acabam sendo desenvolvidas nessa proposta, até porque, volto lá para o começo do que eu estava falando, a gente não começou a trabalhar em... a ideia da aula anterior, eu não propus para vocês o aluno como centro e a aprendizagem colaborativa? Então, aqui se aprende obrigatoriamente de modo colaborativo, porque é team-based learning, né? Então, é o trabalho que vai ser em equipe para que a gente aprenda, né? Então, é a aprendizagem baseada nas equipes. As equipes de trabalho que são formadas e vão percorrer todo o processo de trabalho. E aqui a gente tem um esqueminha que tem esses 3 passos: a preparação, a garantia do preparo e a aplicação de conceitos, né? Então, temos ali a pré-classe e a classe. Então, coisas que vão acontecer antes da gente fazer efetivamente os grupos, que é a preparação, depois a gente começa a trabalhar em grupos. E veja, quando a gente trabalha sozinho, né, nessa pré-classe, a gente tem um estudo que é individual, tem entrevista, conferência, enfim, coisas todas que o próprio professor pode nos propor, deve, né, inclusive, nos propor, a gente faz, e quando a gente vai para o trabalho em grupo, a gente já está mais a par da situação. Agora, veja o quanto é importante. Se eu não faço a minha parte sozinha, vai ser um fracasso o meu trabalho em grupo, porque eu tenho a contribuir. E se eu não contribuo, eu vou ser só um número. E isso vai bagunçar todo o grupo. Então, tem ali também o tempo, né? E conforme o processo vai acontecendo, lá no finalzinho, são feitas apresentações, criadas webcasts, redações, debates. Veja, repito, a parte de preparação é individual, essencial, porque é a sua contribuição no grupo. É uma forma muito interessante da gente aprender a trabalhar em equipe. Opa! Tem aqui agora o estudo de caso, que aí é uma análise mais criteriosa, mais detalhada sobre uma situação que vai ser proposta, e a gente vai buscar propor uma solução, né? E a gente, naturalmente, nos auxilia a reflexão e tomada de decisões. Então, aqui tem um caso da Patti Palito, né? Então, a Patti Palito, ela não comia muito bem. Ela
comia tudo que era porcaria, comia muito, ela gostava de muitas coisas que não eram saudáveis, né? Então a rotina era sempre a mesma, levantava cedo, ia para a escola, voltava na hora do almoço, comia a comida da mamãe, depois ficava na TV ou no computador. Para ela a vida estava boa. E aí a mãe enfiando comida, né? Come mais um pouquinho, você está muito magrinha, fiz um bolo de chocolate. E ela comia. E comia tudo que tivesse vontade. E aí, os pais, no início, achavam que ela era magra demais, então ela precisava comer para engordar. Bom, e aí ofereciam tudo que era possível, não só coisas saudáveis. Aliás, praticamente não tinha nada saudável. E ela comia fora de hora, comia à vontade. Aí, a mãe, num determinado momento, começou a se tocar de que tem alguma coisa errada. E falou para o pai assim: Beto, a Paty não está bem. Ela anda cansada para tudo, dorme horas durante a tarde e ainda assim vive preguiçosa. Aí o pai, deixa de besteira, Sônia, isso é coisa de adolescente. Eu, na idade dela, também vivia com preguiça de tudo. Mas aí a mãe resolveu levar a Paty ao médico, a Paty Palito ao médico. Durante a consulta, o médico sinalizou que esse desânimo, esse cansaço, né, essa mudança que ela teve de repente, era devido à alimentação inadequada. Assim, seria preciso uma mudança significativa nos hábitos para que ela se sentisse melhor. Então, esse é um caso. O que a gente vai discutir? O que a gente entendeu desse caso? O que a gente vai propor, por exemplo, para que a Paty se alimente melhor? Então, a gente tem que refletir, tem que conhecer o tema, tem que discutir, pode, por exemplo, e ampliar, né? Pode conversar com alguém que saiba melhor. A ideia é exatamente como a gente viu aqui, ó. A gente buscar uma solução, um entendimento sobre a situação, e isso nos ajuda na reflexão e tomada de decisões sobre o tema. O estudo de caso é muito bacana também para quando a gente vê que o nosso aluno está com algum problema no conteúdo, a gente vai lá e propõe um estudo de caso pontual, que certamente vai ajudar bastante. Outra proposta, e que aí é a grande estrela das metodologias ativas, digamos assim, é a sala de aula invertida. É uma sala de cabeça para baixo. E por que está aí a responsabilidade como a palavra-chave? Por quê? Porque a sala de aula tem que incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. E aí, olha lá, coloca o aluno no centro, que a gente começou a falar na aula anterior, né? Por quê? Para que ele seja o responsável pelo seu processo de aprendizagem. Vejamos como é que isso acontece. Aqui é um esquema de como funciona a sala de aula invertida. Como é que é a aula? Eu vou para a aula, passo um filme para o meu aluno, proponho um texto, e aí o aluno vai para casa e tem que fazer uma síntese do filme, do texto, tem que responder perguntas sobre o texto, sobre o filme, enfim. A gente muda essa lógica. Então, o aluno, ele já assiste o filme na casa dele. Ele não precisa vir para a escola para passar uma aula inteira assistindo um filme. Ele já assiste na casa dele, ele já lê um texto. Por quê? Porque o professor, ele vai propor antecipadamente, oferecer para o aluno, e aí uma coisa muito bacana que a gente tem aqui como vantagem são os meios virtuais, né? Todas as tecnologias digitais que a gente pode inserir essas propostas de filme, de vídeo, sei lá, do conteúdo que a gente imagina que vai trabalhar, o recurso que a gente encontrar que seja interessante. Lógico que a gente deu uma apurada ali, se é um conteúdo legal para o aluno, tem a ver com o nosso tema. E aí, então, olha lá, o professor prepara o conteúdo, compartilha com os alunos que acessam o conteúdo. Aí, depois de estudarem esses conteúdos na sua casa, antes da aula, eles vão para a aula. Durante a aula, o professor esclarece as dúvidas que os alunos já trazem. E aí, propõe atividades práticas. Resultado, o professor tem o que avaliar e o aluno pode revisar o conteúdo.
Então, quando a gente faz essa mudança da sala de aula, vira a sala de cabeça para baixo, por isso sala de aula invertida, a gente dá a possibilidade do aluno desenvolver cada vez mais responsabilidade, de assumir o compromisso de garantir essa primeira parte, para quando chegar na aula, ele ter conteúdo para discutir. E aí, eu proponho aqui para a gente encerrar uma atividade que diz assim: você já foi aluno, já foi aluna em uma aula ou curso em que alguma metodologia ativa tenha sido utilizada? Reflita sobre isso e a gente já se vê no próximo bloco. Então, eu vou cancelar aqui a minha gravação por hora e pensa sobre isso, a gente já volta a falar no próximo.